Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite. Nós continuamos aqui estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo longo, já estamos há 2 meses nele, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma expressão de Jesus, e que nós falamos aqui no mês passado, que literalmente em hebraico Mamon significa dinheiro. Então, como Jesus tivesse dito naquele momento, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Só que Mamon tomou então a personificação de um demônio totalmente ligado à ideia de bens materiais ou de riqueza material no sentido mais pejorativo que possa existir. Então, nesse contexto aí, muitos pensamentos se desenvolveram a respeito desse tema e, sobretudo, colocando o dinheiro numa situação de absoluta descredibilidade ou de falta de significação, de progresso ou de qualquer coisa de valor. Ficou uma coisa terrível. Dinheiro e demônio viraram expressões sinônimas, digamos assim. E esse capítulo todo é dedicado a estudar essa temática. Antes de mais nada, nós temos que entender que nós somos, segundo aprendemos com o Espiritismo, herdeiros de nós mesmos. O que significa isso? Significa que a nossa vida é sempre resultado das nossas ações. O que nós vivemos hoje no mundo material, aqui encarnados, nada mais é do que o resultado das diversas existências que nós já tivemos. O Espiritismo nos ensina que nós não herdamos nada de ninguém. O máximo que nós herdamos é o corpo que nos serve no sentido de herdar biologicamente dos pais que forneceram a possibilidade, a condição para que esse corpo fosse formado. Mas o espírito do filho é independente do espírito do pai. Pode, quando muito, haver simpatia, e muitas das vezes há verdadeiras antipatias também, mas nada além disso. Nós, espiritualmente falando, ou na nossa individualidade, nós não descendemos de ninguém. Podemos, quando muito, compreendermos a Gênesis, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Entender que nós somos, de alguma forma, de uma forma que nós nem compreendemos muito bem ainda, a imagem e semelhança de Deus no aspecto espiritual. Porque Deus, nós não podemos definir Deus, mas Deus não é matéria, certamente que não. Então Deus, na sua condição de espírito, Ele é muito mais do que isso, mas vamos fazer-nos entender a partir desse paralelo. Então Ele nos criou como espíritos também, não como matéria. O corpo material nosso veio dos nossos pais, mas nós, como espíritos, viemos de Deus. E o Espiritismo depois complementa a Gênese dizendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então a nossa essência espiritual é de singeleza, fomos criados nessa singeleza, sem perfeição, mas perfectíveis. Nós não somos perfeitos, mas até para dar cumprimento ao que Jesus certa feita também nos disse, quando falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, então nós entendemos isso, nós somos espíritos perfectíveis, não perfeitos. E ainda assim é difícil entender essa perfeição, Porque Jesus poderia nos dar um outro modelo para ser perfeito. Ele não deu nem o dele, não, ele foi além. Ele falou mais, que a gente deveria ser perfeito, como perfeito é Deus. Se ele falou isso é porque há lógica e razão nisso. Não há compreensão para nós entendermos isso com toda a plenitude, Imaginar, eu quero ser perfeito como Deus. Às vezes aqui na Terra a gente se espelha em alguém, numa pessoa que a gente acha que tem destaque, que merece a nossa admiração e desejamos ser como aquela pessoa em vários setores da vida e achamos que isso é difícil porque aquela pessoa se sacrificou muito para chegar onde chegou, para se realizar como ela se realizou, e a gente acha difícil, às vezes até impossível. Então imagina Deus, mas esse é o desafio de Jesus, a gente ser perfeito como perfeito é Deus. Até onde isso seja possível, então nós temos que entender que a nossa vida é uma vida de evolução constante. O espírito evolui continuadamente. Nós aprendemos com os espíritos que nós, espíritos, quando eu digo aprendemos com os espíritos, através da doutrina espírita, do livro dos espíritos em especial, que o espírito não regride, ele só progride. Quando muito ele estaciona.
Então nós estamos em constante evolução. E involução, que seria o contrário da evolução, jamais. Nós não involuímos, nós apenas evoluímos. A nossa marcha é ascensional, é para frente, é para o alto. Ou como diz Emmanuel, muito feliz, né? Se tem um livro que sintetiza bem o pensamento espírita, é o título de Emmanuel quando fala sobre A Caminho da Luz, né? Esse livro ele é a síntese do Espiritismo. Se só sobrasse uma frase do Espiritismo, seria essa: a caminho da luz. Nós todos estamos a caminho da luz. Dando cumprimento também ao que Jesus falou, diz que nenhuma das ovelhas do rebanho do meu Pai se perderá. Nenhuma. Ele foi categórico, ele foi contundente, ele foi assim, não deixou margem de dúvida. Nenhuma das ovelhas do rebanho do meu Pai se perderá, disse Jesus. E Emmanuel fala caminho da luz, então é isso aí. Nós estamos evoluindo sempre, somos herdeiros de nós mesmos. Qual que é o nosso propósito maior, mais sublime? Nós adquirirmos bons sentimentos, virtudes, qualidades. Adquirirmos sentimentos que ainda para nós são utopia. É difícil, né? Falar do amor, a gente fala muito do amor, mas viver o amor com plenitude, viver a compaixão, viver a benevolência, viver o perdão, viver a compreensão, né, a aceitação, a resignação, são valores que nós ainda temos pouco desenvolvidos em nós, mas que são fundamentais para todos nós. Nós viemos a esse mundo chamado Terra, e poderíamos estar em outros mundos que compõem o universo, e muitos dos irmãos em humanidade estão nesses mundos, e o propósito sempre será um só: a evolução. O que nos interessa é a evolução. O dia que nós começarmos a compreender isso com profundidade, nos desapegarmos de valores que são transitórios, nós estaremos então de fato numa caminhada mais firme e mais segura. Bom, aí vem o dualismo, né? Nós vivemos num mundo dual, da noite, do dia, do alto, do baixo, do gordo, do magro. E aí tem o dualismo também da pobreza e da riqueza, que é o tópico desse capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E parece que Jesus criou mais um abismo diante disso aí. E demonizou por completo a questão do dinheiro, de maneira que nós temos que escolher: ou nós servimos a Deus, ou nós evoluímos espiritualmente, ou nós vamos ter dinheiro. Isso é muito relativo, quanto ter de dinheiro. Aqui não fala fortuna nessa tradução, utilidade providencial da fortuna. Tem algumas traduções do Evangelho que fortuna está traduzido por riqueza. Utilidade providencial da riqueza ou da fortuna veio do francês. O fato é que o sentido é um só. Seria então essa lição em especial para resgatar a importância da riqueza, da fortuna ou do dinheiro. Kardec começa essa lição. Vale dizer que essa lição aqui não é uma lição psicografada, muitas são, essa não é. Eu já disse isso aqui, volto a dizer: quando forem estudar o Evangelho, qualquer lição de qualquer capítulo, se no final não tiver nenhum espírito assinando, como muitas têm, é sinal de que foi o próprio Kardec quem escreveu, porque além dele, não é ele que psicografava, né, mas além dele receber as psicografias e codificar, ele também escrevia da cabeça dele, fundamentando naquilo que ele havia compreendido, o que é muito importante também. Nós temos que ter as nossas criações também, as nossas reflexões, né? Nós não podemos apenas repetirmos o que os Espíritos dizem, trazem pronto, é até lei do menor esforço, mas amparado e inspirado no que ele havia compreendido até então, e também de acordo com a sua visão de mundo daquela época, ele começa a lição meio que deixando a gente mais ou menos no sentido de que ele vai falar mal do dinheiro absolutamente, né? Que ele começa aqui resumidamente: a riqueza sem dúvida é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria, devido às suas atrações, às tentações que traz consigo e às fascinações que exerce. É a excitação suprema do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais poderoso laço que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. De fato, realmente, a riqueza é uma provação, segundo Kardec coloca aqui, que nós não podemos ignorar. Porque é o dinheiro em si? É o dinheiro que traz tudo isso aqui? Eu vou dizer que não. Porque não apenas pessoas ricas podem ser tentadas com o que está colocado aqui por Kardec como algo ruim.
Não é apenas o dinheiro que produz a sensualidade, não é apenas o dinheiro que produz a avareza, não é apenas o dinheiro que produz o egoísmo. Isso é um sentimento, e o sentimento é do Espírito. O Espírito, ele é o que ele é. Ele é. Agora, estar ou não estar rico, estar ou não estar pobre, já não é o que ele é. É uma situação em que ele se encontra. E isso é totalmente diferente. Seria o mesmo que você chegar numa pessoa e falar assim: o que é que você é? Ele fala assim: eu sou advogado. Não, eu não estou perguntando, você é advogado? Você está. Você é como pessoa, como é? Quem é? Isso é a prova que a gente não se conhece. Por isso é que o filósofo nos disse: conheça-te a ti mesmo. Quando alguém pergunta quem a gente costuma dizer a nossa profissão, aquilo que a gente faz. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Eu não posso dizer que eu sou a minha profissão. É apenas uma profissão. Eu estou, no momento, exercendo aquela profissão. E se for para perguntar muito quem nós somos, a gente tem dificuldade de falar. Fala quem você é. Aí você começa a falar de características da sua vida e não daquilo que de fato você é. Aí você fala do seu endereço, fala da sua profissão, fala dos seus problemas, mas e quem é você de verdade, né? Quem somos nós? Esse talvez seja o primeiro grande desafio a ser vencido. Então, o Espírito, ele é. Nós somos, não sabemos o que somos, mas somos. E muitas das vezes nos revelamos diante de nós mesmos com atitudes que muitas vezes criticamos do outro, apontamos o dedo e não imaginávamos que nós poderíamos ter a mesma reação, o mesmo comportamento que nós criticamos tanto, porque num certo momento da nossa vida, diante de um certo problema, nós nos mostramos quem de fato éramos. E aí não interessa a profissão que eu tenho. Porque aí eu vou encontrar advogados e pessoas sem formação superior matando, caluniando, mentindo, se corrompendo outras pessoas. Então não é a profissão que nos distingue naquilo que de fato somos em essência. Ora, também não seria diferente com ser ou estar pobre ou estar rico. Possuir ou não possuir dinheiro em um determinado momento da nossa existência. Não vou nem falar da nossa vida não, porque a vida eu posso limitar nessa existência atual aqui, mas na nossa existência plena, de espíritos viajores no tempo e no espaço, herdeiros cada um de si mesmo. Hoje possuindo dinheiro, amanhã não possuindo dinheiro. O que de fato somos não pode ser modificado pelo dinheiro. Ah, mas essa pessoa aí, ela ficou rica, ela ficou totalmente alterada, modificada, ficou orgulhosa. Ficou não, ela é orgulhosa. Ela apenas teve a oportunidade de revelar o orgulho naquela circunstância em que o dinheiro proporcionou. Não foi o dinheiro que a tornou orgulhosa. Quando muito, ele permitiu que ela se revelasse. Há um adágio popular que diz: quer conhecer uma pessoa, lhe dê poder ou dinheiro, e se possível lhe dê os dois. Poder e dinheiro. Se a pessoa com o dinheiro e o poder na mão continuar sendo uma pessoa simples, uma pessoa mais, não vou nem dizer humilde, porque humildade é uma virtude muito difícil de alcançar plenamente, não é? Mas no mínimo de simplicidade, de respeito, de tratar o outro como igual, de respeitar a opinião do outro, de não se impor pela força do dinheiro ou do poder. E não precisa de muito dinheiro, não, e nem de muito poder, que tudo é muito relativo, né? Sempre haverá pessoas mais ricas e mais ricas. E se o objetivo é só o dinheiro, a pessoa vai se frustrar, porque ela vai olhar abaixo dela pessoas mais pobres do que ela, mas muitos mais ricos do que ela também estarão adiante. Não é verdade? Poder também. O poder de um simples funcionário público, de um atendente de um posto de saúde, que às vezes tripudia com a necessidade do povo que vai ali para ser atendido. E que, já que não tem médico, podia ter pelo menos um olhar compassivo, uma palavra amiga, um sorriso, que talvez já pudesse minorar aquele sofrimento. É um poder que ele tem e ele usa mal daquele poder. Então essa pessoa ela pode ter um grande poder que ela vai agir da mesma forma. Quem não tem poder nenhum usa mal do poder de pai e mãe, tiraniza os filhos, tiraniza o marido, tiraniza a esposa, tiraniza os amigos, os companheiros, as pessoas que vivem com ele. São características do espírito. E aqui só está colocado no aspecto do dinheiro, tão somente isso.
Mas Kardec, que deu a entender que iria falar mal do dinheiro, pelo contrário, quem tiver tempo depois, todos nós temos, basta que queiramos, vamos ler em casa toda essa lição, o item 7 do capítulo 16, que só foi lido um parágrafo, e eu repeti parte dele aqui agora. Ele termina essa lição, que eu volto a dizer, escrito por ele, é a conclusão dele. E no final de um trabalho, de um artigo, como esse aqui de certa forma é um artigo, ele conclui dizendo o seguinte: sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grandes trabalhos, nem atividade, estímulo ou pesquisas. Portanto é uma palavra que você usa num parágrafo para fechar um pensamento. É com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Então ele mudou tudo, né? Aí no final ele começou falando que leva para isso, leva para aquilo e tal, mas é, segundo ele, um elemento de progresso. Então nós não temos que satanizar as riquezas e nem o dinheiro, segundo Kardec concluiu, na sua visão de codificador do Espiritismo. Ele fala mais coisas aí para cima aí. E o que é mais importante então, o que é melhor para nós estarmos bem com Deus, sermos ricos ou sermos pobres? Sermos bons. Não interessa se somos ricos ou pobres. Isso é circunstância momentânea. A riqueza não traz garantia de felicidade, a pobreza também não. Não é verdade? Tem gente que brinca, né? Riqueza não traz felicidade, dá o seu dinheiro para mim e vai ser feliz. Não é? Não tem gente que leva para o lado da brincadeira? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Riqueza garante felicidade? Não. Garante infelicidade? Também não. Pobreza garante felicidade? Não. E infelicidade? Também não. O que eu sou independe da situação que eu estou vivendo naquele momento. Essa é a grande mensagem que nós temos que extrair do Mestre Jesus e do Espiritismo. A pobreza, igualmente como a riqueza, são provas pelos quais nós, espíritos, passamos aqui na Terra. Se a riqueza, por um lado, pode estimular o orgulho, a vaidade, a sensualidade, a avareza, a indiferença, a pobreza pode, por sua vez, também estimular o quê? A revolta, a falta de esperança, o comodismo. Já está tudo ruim mesmo, deixa do jeito que está para ver como é que fica. E isso também não está correto. Não é da lei de Deus que nós nos acomodemos e fiquemos esperando os dias passar, as horas passar, sem também não produzirmos alguma coisa que possa ser útil. Deus manda pessoas na terra com funções diferentes, em épocas diferentes, com propostas diferentes. Jesus viveu na mais pura simplicidade e não poderia ser diferente. Até porque o momento que ele veio era o momento de que todo o poder estava vinculado ao dinheiro. Tanto que os profetas do Velho Testamento que cantavam, que repetiam a promessa de que o Salvador viria um dia, isso de certa forma é explicado pelo livro também Os Exilados de Capela, do Edgar Armond, que fala sobre isso, e mesmo A Caminho da Luz de Emmanuel, que Jesus ele veio no seio daquele povo ali, exatamente para dar a eles um novo alento, já que eles eram exilados de um sistema, né, que passou por um processo de transformação, eles não puderam ficar ali naquele mundo, como a terra há de passar um dia também, não se sabe exatamente o dia, essa é a verdade, e ele veio para dar um novo alento àquelas pessoas. Então ele sempre foi esperado, aquilo passou de tradição, de pai para filho, de geração para geração, a ideia de que ele viria. E ele teria que vir realmente na simplicidade que veio, sem o dinheiro, porque senão ele se confundiria com mais um dominador material. E esperavam que ele fosse um dominador material, ou no mínimo um libertador material de um povo tão oprimido quanto era o povo judeu. Mas não, ele veio exatamente para mostrar uma autoridade que não tinha origem no dinheiro. Mero detalhe. Mas muitos, muito menores que Jesus, evidentemente, vieram a seu tempo fazer com que a terra progredisse, crescesse, se desenvolvesse. E isso também tem amarras no próprio dinheiro, no próprio capital. Pessoas com talento para isso. Pessoas que oferecem trabalho, pessoas que oferecem emprego e, consequentemente, oferecem dignidade. Pessoas importantes desenvolveram esse tipo de ferramenta que, lendo essa lição de Kardec, a gente vai entender isso.
Há uma outra lição aqui que fala sobre a desigualdade das riquezas, das pessoas que talvez utopicamente imaginam que todo o dinheiro do mundo deveria ser dividido igualmente entre todos, mas está mais do que demonstrado que depois de um certo tempo a desigualdade estaria estabelecida novamente. Isso a gente vê em amostra da nossa família. Um pai com 10 filhos deixa a herança igual para os 10. Depois de 5 anos, talvez nem isso, mas não vai passar muito disso, nós vamos encontrar esses filhos em situação totalmente diferente. Uns ficarão muito mais ricos do que o pai que deixou a herança, outros ficarão mais ou menos igual, outros ficarão numa pobreza inferior à que tinham antes de receber o dinheiro. Isso nós vemos na vida. Não precisa fazer uma pesquisa na universidade na Alemanha para ver isso não, porque se a gente vê isso na vida. Por quê? O próprio Espiritismo fala que as pessoas não são igualmente sábias para adquirir, nem prudentes para conservar. Enfim, resumindo, nós somos diferentes. Então a experiência que nós temos na vida nos prova isso, nos revela isso. Então o que nós devemos fazer quando tivermos algum dinheiro? Devemos nunca permitir, aí sim, que a gente sirva ao dinheiro. O dinheiro é instrumento. O dinheiro é instrumento. Tudo que é material é instrumento. Tudo que está no mundo material é instrumento para o espírito. O espírito deve servir-se dos instrumentos e não servir ao instrumento. E aí entra aqui a parábola dos talentos, que foi lida aí há 2 semanas atrás. Foi comentado aqui exatamente sobre isso. A parábola dos talentos é essa prova inegável de que todos temos que trabalhar com aquilo que Deus nos deu. Se Deus nos deu uma inteligência, um talento, uma capacidade para determinada área, nós temos que desenvolver. Senão nós seremos considerados um servo mau e infiel, como aquele que só recebeu um talento, enterrou na areia e devolveu para o senhor dele. Está aqui de volta, me deu um talento aqui de volta. Devolver um talento depois de um certo tempo é o mesmo que ter destruído o talento. O Senhor chama aquele servo de mau e infiel. E diz, fosse infiel em pouca coisa, até o pouco que tem lhe será tirado. Duro, né? Uma palavra dura, mas é pura realidade. Quando nós não trabalhamos o talento que recebemos, nós nos tornamos indignos dele. E certamente que nem aquilo não nos vai ser dado por um certo tempo, talvez, como uma provação para o espírito, uma forma de fazê-lo refletir a respeito daquilo. Então, meus irmãos, creio que nós devemos ser pessoas que busquem a cada dia ser pessoas melhores, independentemente da condição que ostentarmos. Independentemente de ter ou não ter dinheiro, mais ou menos dinheiro, nós vamos encontrar pessoas de alma grande, vivendo provações materiais extremas. E não é a provação que desvia o seu olhar do horizonte e da certeza de que ele está em evolução, que há uma justificativa para aquilo, que ele apenas colhe o que plantou, que ele está vivendo a vida que ele deve viver para que a sua vida se torne melhor a cada dia, porque ele crê em Deus, mesmo na adversidade. Poderia blasfemar, reclamar, dizer, por que comigo? Por que eu? Porque quando uma coisa ruim acontece com a gente fala, por que eu? Mas quando é uma coisa boa, não fala, por que eu? Se alguém ganhar na Mega Sena sozinho, não pergunta, por que eu? Mas se a pessoa fizer um exame, descobrir que está com uma doença grave, incurável, mas por que eu? Nós somos assim, não é? Então, se temos a pobreza como momento da nossa existência, nossa vida material, normal. Conformados com ela, mas sem acomodar com ela. Procurar melhorar. Progresso não tem limite, material e espiritual. Tanto um quanto o outro é dever nosso como espírito. Agora, se também, de alguma forma, tivermos algum recurso financeiro, não vamos permitir que esse recurso financeiro mude a nossa forma de enxergar o mundo, de olhar para as pessoas, de ver nelas iguais a nós, irmãos nossos, pessoas tão dignas quanto nós, que merecem a nossa consideração, a nossa atenção, o nosso respeito, o tempo que nós devemos voltar a elas. Percebe então que não é a nossa condição, é o que nós somos de verdade. É aquilo que nós temos de verdadeiro, de nosso. É isso que o Espírito deve procurar cultivar. É isso que Jesus falou, é tesouro no céu, onde nada toma, nem ladrão, nem a ferrugem, nada. São valores. Você é uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que chega, que conversa com as pessoas, que olha no olho, que encanta a pessoa por estar ao lado dela, assim com aquela simplicidade. Poxa, isso é tudo que a gente tem que buscar.
Enquanto nós não aprendermos isso, tudo é falácia. Enquanto nós não aprendermos isso, tudo é palavra, é balão de ensaio. Não adianta. As grandes almas se revelam pela sua simplicidade. Imaginemos a simplicidade de Jesus e a grandeza de Jesus, a riqueza de Jesus. A riqueza dele por ser um espírito puro, um governador de mundo, um criador de mundo. Imagina o status, a grandeza de um espírito desse. E veio aqui. Veio aqui à terra, esse mundo tão primitivo, exatamente por quê? Porque compreendeu que toda essa riqueza dele, e essa é a verdadeira riqueza, era uma riqueza que jamais o afastaria das pessoas. Muito pelo contrário. Faria com que ele se aproximasse das pessoas. E ele fez isso o tempo todo. Andou com um cobrador de impostos, não teve nenhuma repulsa da mulher adúltera, não teve nenhum tipo de preconceito com as pessoas ditas de má vida. Pelo contrário, as atendia com amor, com simplicidade. Disse que veio para elas mesmo, para os doentes e não para os saudáveis, para os que mais necessitavam dele. Então não está em questão o dinheiro, a riqueza, o poderio material, nada disso. Mas se nós, que não somos o Cristo, tivermos algum dia alguma coisa parecida com isso, não precisa ser grande riqueza não, alguma coisa parecida com isso nas nossas mãos, vamos cultivar, vamos fazer multiplicar honestamente, e sempre é uma expressão que eu acho interessante, com as mãos abertas. Tudo que diz respeito a dinheiro, a bem material, a tudo, aí não é só o dinheiro não, a saúde, a juventude, não é? O dinheiro, tudo que for material, que um dia vai acabar, a gente deve receber com as mãos estendidas e abertas. Nunca fecha a mão. O grande problema é quando a gente fecha a mão. Que você fecha, não quer soltar, e na hora de levar, essa mão vai abrir. Aí vai abrir, assim, até meio que forçado, mas vai abrir. Mão aberta. Pôs na mão, você usa, mão aberta. Tirou, sai com a mesma facilidade que veio, mão aberta. Não é nosso. Não é nosso. O que de verdade é nosso é o que nós somos. É um tema intrigante realmente, merece muitas reflexões, cada um pensa a seu modo, cada um tem a sua forma de compreender, e isso é muito importante. Muitas pessoas concordam ou não com o que nós estamos falando, e até porque é algo extremamente importante no Espiritismo, as pessoas terem opinião própria, não é? É muito importante a opinião dos Espíritos, mas a nossa também é. Porque nós somos seres pensantes. Até para errarmos nós temos que ter liberdade. Até para equivocarmos temos que ter liberdade. E o Espiritismo nos dá essa liberdade de perguntar, de discutir, de discordar, de opinar, de falar, de refletir. Só assim nós crescemos, né? Através das reflexões, das indagações, das dúvidas. Às vezes a dúvida faz mais bem do que a certeza. Porque às vezes a certeza é de uma coisa errada e você ganha aquela certeza e não muda mais. Então a gente tem que ter esse dinamismo realmente. Que Jesus possa nos fortalecer, nos inspirar a todos, para que a gente tenha sabedoria para saber viver nas duas extremidades que a vida possa nos trazer, nessa ou em outras vidas, dinheiro ou não. E finalizando, eu gostaria aqui de parabenizar a Márcia por uma iniciativa da casa, representado ela como presidente, do passe coletivo que está sendo dado. Não é nem coletivo, é individual, na verdade, só que vocês ficam aí, né? Eu sei que para muita gente, é a terceira vez que eu venho aqui e vejo o passe sendo realizado dessa maneira. Aqui, em muitas casas espíritas, é feito assim. Nós crescemos às vezes, com aquela necessidade de entrar na cabine e tomar o passe. A gente sente que só toma o passe e for lá. É mais um condicionamento mental nosso. Na verdade, nós recebemos, a partir do momento que entramos naquela porta, nós começamos a receber. Nós não saímos daqui sem levar algo de energia positiva conosco. Impossível. E os médiuns vão até vocês, dão o passe. A grande vantagem que eu vejo, Márcia, é que eu acho que mantém um padrão de vibração mais elevado. Que querendo ou não, o nosso pensamento, assim, nós temos dificuldade de concentrar. Você ficar concentrado, assim, pensando só em coisa boa, assim, 2 minutos dá um trabalho danado. Quando você vê, você já está tão longe. Nossa, deixa eu voltar para cá, né? Você paga conta, você vai no colégio, você lembra do filho, da mãe doente, do cachorro que ficou latindo. É muita coisa para lembrar, do trabalho de amanhã. Então, quando vocês estão aí recebendo a energia, talvez facilite um pouco. Então, é uma experiência que eu creio que vai ser boa para todo mundo, né? Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.